todos os meus projetos começam apenas como algo para eu me entreter. Uma história bacana, com personagens cativantes e cheias de lições importantes. Porém, sempre que eu crio essas histórias, eu vejo nelas algo fora do comum. Como se aquilo não pudesse ser compartilhado só para mim. E aí me vem na cabeça: eu preciso mostrar isso. Oi pessoas, tudo bem? Eu sou Biel e seguinte, não sei se vocês deram uma olhada no calendário, mas estamos chegando perto da Semana Ecológica. E com isso, eu estou desenvolvendo meu segundo projeto chamado Natuara. Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre esse novo projeto. Então sente-se, fique confortável e vamos pro planeta de Natuara. Mas antes, um pouco de contexto. O ano é 2025, no ano passado. Ah, jura? Eu não sabia, cara. Se você não tivesse me contado, eu não ficava sabendo. Valeu, hein? E na minha escola, minha sala estava se preparando para a Gincana Ecológica, que é um dos eventos escolares anuais onde apresentamos diversos trabalhos com um único objetivo em comum: conscientizar a nossa sociedade do combate contra a poluição e a proteção do nosso meio ambiente. Cada sala se divide em grupos, e cada grupo realiza um trabalho específico. Dentre plantar hortas, fazer um videoclipe, uma apresentação de dança, tem o grupo daqueles que sabem criar histórias. Da minha sala, eu fui o líder do grupo do livro-jogo da Gincana Ecológica. Perceba que eu falei livro-jogo e não apenas livro. Um livro-jogo basicamente é um gênero de livro que mistura elementos de RPG e que tem uma mecânica super diferenciada onde o leitor toma as decisões do rumo da história. Dependendo das escolhas que o leitor fizer, ele pode alterar a história em que ele está lendo. É como aqueles seriados interativos da Netflix, só que em formato de páginas. E como líder do livro-jogo, o meu objetivo era criar o melhor livro da Gincana Ecológica. Então, depois de semanas de criação, eu finalmente criei a história de Natuara. Eu estava muito empolgado para finalmente lançar o livro-jogo no dia da exposição. Porém, infelizmente, as coisas não saíram do jeito que eu planejei. Por falta de tempo, eu infelizmente não consegui concluir a história de Natuara. Eu tinha a história toda na minha cabeça, mas infelizmente eu não consegui passar todas essas ideias para as páginas do livro, fazendo então com que o livro de Natuara tivesse mais ou menos 25% de tudo que eu queria apresentar. Quando chegou o dia da exposição, o livro de Natuara não teve o reconhecimento que eu desejava. E isso me deixou com aquele sentimento de poderia ter sido diferente. Eu poderia ter evitado. E com isso, eu peguei a história de Natuara, guardei numa caixinha e nunca mais abri ela novamente. Até chegar esse ano. Quando chegou o anúncio da Gincana Ecológica desse ano, eu tive a oportunidade de trazer a história de Natuara de volta. Obviamente eu fiquei muito empolgado. E não só isso, como eu jurei a mim mesmo que esse ano ia ser diferente do que foi no ano passado. Esse ano, aquela escola iria ver o melhor livro-jogo já criado em toda a Gincana Ecológica. A história em si já estava pronta. Eu só precisei alterar algumas coisas que, olhando agora, pensei que ficaria mais legal. Remodelei o estilo do desenho do livro-jogo e preenchi mais camadas nessa história. Agora, sem mais enrolações, vamos conhecer a história de Natuara. Imagine o seguinte: nosso mundo está completamente destruído pela poluição. O planeta Terra já não é mais o mesmo que era antes. O verde é uma cor inexistente. Os animais estão extintos. O ser humano se acostumou a viver em um mundo cinza e sujo. Nesse futuro, nós vamos acompanhar a história de Leonardo, Yuri e Alice. Os três irmãos acabaram de sair de férias e querem aproveitar o máximo possível. Em um belo dia, eles acabam encontrando uma libélula. Inseto esse que não aparecia há décadas. Essa libélula guia nossos três pequenos heróis até um artefato misterioso. Um objeto antigo carregando 3 pedras mágicas. Quando tomam posse desse artefato, os três irmãos acabam indo parar para um lugar completamente diferente do que já viram antes. Os três irmãos são levados para o mundo de Natuara. O mundo de Natuara consiste basicamente em replicar toda a natureza do planeta Terra, porém agora com a vibe de mundo mágico, completamente diferente da nossa realidade, onde nele convivem as mais diversas criaturas. Não só isso, como também, Natuara passou a ideia de como seria o planeta Terra se os humanos nunca tivessem pisado nela. Um planeta perfeito.
Os 3 irmãos ficam encantados, porém o encanto é interrompido pelo desespero. Sabe aquelas pedrinhas que tem no artefato? Pois bem, assim que chegam em Natuara, essas 3 pedrinhas se separam e voam pelos céus. Cada uma das 3 pedras acabam parando em um lugar completamente aleatório do planeta de Natuara. Achando esse o único jeito de voltar para casa, Leonardo e os seus irmãos precisam encontrar todas as peças do artefato, enquanto são guiados nesse imenso planeta pela pequena criatura que vive entre os manguezais, o Manguinho. E na busca por esses artefatos, os nossos protagonistas precisam derrotar os Onamur, que são criaturinhas perversas que têm o único objetivo de destruir o planeta de Natuara. Criaturas essas que são lideradas pelo Onamur principal, o vilão do livro-jogo. E em meio a isso tudo, os nossos heróis vão acabar passando pelos 3 guardiões de Natuara. Os 3 seres que protegem todo o planeta de Natuara. Pélago, o guardião da água, protetor dos mares e um baita de um exibido. Fauna, a guardiã dos animais, a mãe de todos os bichos que vivem naquele planeta. E o terceiro guardião, que é o maior mistério entre o mundo de Natuara, pois sua identidade nunca foi revelada e ele sempre anda sozinho. Essa aventura entre os personagens no planeta de Natuara vai ensinar que atitudes que nós tomamos, por mais simples que sejam, acabam moldando um futuro melhor, não só para nós, mas como para as próximas gerações. Eu não vou mais falar muito para não dar spoiler quando o livro-jogo for lançado, mas isso é tudo o que você precisa saber antes de ler Natuara. E sim, você não ouviu errado. Quando a gincana ecológica acabar, eu vou lançar Natuara para que todos vocês possam ler e se aventurar nesse mundo completamente encantador. Então fiquem ligados que mais novidades virão por aí. Pessoas, obrigado de verdade por terem me acompanhado até aqui. Eu espero muito que vocês curtam esse novo projeto que eu vou lançar. E como vocês puderam ver, ele tem uma pegada bem diferente de Ecos de Hannah, que inclusive já tem o 2º capítulo pronto e prestes a ser lançado, então fiquem de olho na Flip Through. E até o próximo vídeo com o cara mais aleatório desse mundo. Até mais, pessoal.